Boa noite, gente, tudo bom? Vocês poderiam se apresentar antes, eu acho, que não é? Se apresenta, eu vou acabar de falar aqui da cara depois que vocês se apresentam. Eu queria conhecer vocês antes, né? Não pode ser assim? Eles que também ficam lá na loja também. Eles estão fazendo um esforço enorme para falar sentado, porque eu tenho muita experiência de palco, mas eu só falo em pé, fazendo palhaçadinhas, então eu ando para lá, para cá, né? Falar sentado eu tenho que desafiar a minha ansiedade de ficar aqui preso, falar nessa cadeira, mas eu vou me esforçar. Não, amiga, né? Imagina, não, aqui se eu ficar em pé eu vou querer fazer graça, entendeu? Como a coisa é séria, eu vou ficar colado aqui. Por favor. Não, imagina, tá aqui tá ótimo com essas pessoas lindas. Por favor, Bom, boa tarde a todos. Eu sou Liga da Penel, sou espetacular de muitos anos. Para mim, aqui é um grande prazer estar em segundo ano participando da construção. No ano passado eu tive a oportunidade de estar falando sobre empregabilidade em TCD. Esse ano a gente trouxe esse tema no LGBT super importante também. Queria agradecer também a Coronel por ser patrocinadora desse evento tão importante, a gente trazer isso, principalmente para o nosso mercado, né, uma empresa gostaria de recrutamento de seleção e terceirização de mão de obra especializada para o segmento de energia. E a gente sabe que dentro desse segmento de energia, como nossos colegas que estavam aqui, o Porto do Sul, a Subsiseb, são empresas de um ambiente majoritariamente masculino, onde ainda existe muito a se ganhar ali dentro, espaços. Então, acho que a Brunel sendo uma aliada da causa e trazer essa temática para o nosso segmento é super importante. Então, obrigada pelo convite. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério Guimarães, eu sou procurador do trabalho. Eu tive a honra de ter sido convidado no último dia para gerenciar um projeto nacional do Ministério do Trabalho chamado Empregabilidade LGBTQIA+. São mentiras que eu acabei aproximando pessoas aqui do evento. E atualmente eu ocupo a cadeira do Ministério do Trabalho no Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério tem um grupo de trabalho relacionado aos direitos fundamentais. Esse grupo de trabalho é especializado, na verdade, em questões de gênero, estadual e LGBTQIA+. E eu sou uma das pessoas que vem presente. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é que um compromisso que eu trago a essa causa. Eu acho muito bonito quando as coisas coletivas do seu trabalho, elas se relacionam com sua vida pessoal. Eu sou um homem gay, assumido, e eu tive a tranquilidade de assumir isso dentro da instituição que trabalha com direitos humanos. É muito gratificante eu ter a tranquilidade de trazer o meu trabalho se confundir com aquilo que eu considero a minha realização pessoal, a minha vida profissional e pessoal, absolutamente. Enfim, essa é uma breve apresentação disso. Eu até acabei pulando aqui, eu acabei não fazendo minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelo cacheado, uso óculos, cor de terno, que eu botei aqui para tentar ficar elegante nesse evento. E, enfim, às vezes confundo aqui o CNPJ e o CPF, mas a intenção é justamente ter essa. E o mais importante é a minha alegria de estar aqui presente, também colaborar com isso, dos nossos reunião. Muito obrigado. Meu nome é Marcos, eu já participei no início, né, do evento, fazendo texto de abertura. Eu sou idealizador do movimento Em Construção, que dá origem a esse evento e outras ações no intuito de desconstruir preconceitos estruturais. E um grande sonho que eu nem sabia que eu tinha, na verdade, esse sonho, mas depois ele foi se desenhando como algo muito importante para mim, que era trazer a minha vocação. Eu sou designer de formação, trabalho com criatividade desde os 15, 16 anos, quando eu abri a vista eu tinha 17. E eu sempre achei que era muito importante você trazer a sua vocação para fazer algo para a sociedade, para fazer algo que pudesse
transformar de alguma forma o milho que seja mais sementes que a gente vai plantando. Então eu usei a minha educação para pensar num projeto, uma construção que acabou engajando uma série de personalidades do Brasil. Ela foi uma campanha e uma ação que surgiu no Brasil, mas também ela foi para Portugal, se internacionalizou. Então isso foi muito importante, porque eu tenho certeza que, de alguma forma, chegou até as pessoas, pelos retornos que nós tivemos. Foi um movimento que surgiu na pandemia, então, onde estava todo mundo muito mais sensível, muito mais aberto a receber informações, discutir a respeito desses temas. Então, a partir daí, com o movimento, a gente conseguiu pensar no evento que pudesse discutir essa plataforma de impecabilidade, porque eu acho que o Manani falou lá no início do evento, né? Não exige real liberdade se você não tem liberdade econômica. Especialmente na comunidade LGBTQIA+, que sofre quando você sai em casa e não pode ser quem você é, em essência. Então, quando um lar, na nossa família, não nos acolhe, são anos e anos de, normalmente, o que mais acontece, de a pessoa viver uma vida turva. Isso é muito desgastante. Isso é muito extenuante para quem vive uma vida em que tem que viver quem você é, uma usa para constar na sociedade. E isso também implica, obviamente, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, enfim, todos os pontos de contato que você tem com a sociedade se torna muito mais complicado quando você não tem esse acolhimento na sua própria família. Então, esse evento é para encorajar as empresas, encorajar as pessoas a terem contato com a comunidade, a fazer não somente uma abertura de vaga, mas criar uma atmosfera favorável para que uma pessoa da comunidade, especialmente as pessoas trans e mais especialmente ainda as mulheres trans, tenham uma oportunidade de crescimento e não só de uma vaga, né? Então, esse é o nosso intuito. Espero que a gente possa levar isso como um dever de casa e que nas nossas interações do dia a dia a gente possa trazer isso de uma conversa para uma ação de fato. Obrigado. Então, vamos lá. Eu vou dar para vocês que eu tive a oportunidade, mas uma oportunidade única na vida que talvez pouquíssimas pessoas desse país teve, tá? Eu trabalhei numa empresa com 160 colaboradores, detesto falar colaboradores, que eram 160 pessoas LGBTs. São privilégio único, onde pouquíssimas pessoas conseguiram isso. Era um aplicativo de encontros, que chegou a ser o maior aplicativo de encontro do mundo na época, que era o Hornet, hoje é o Grindr. E que era uma rede social, então tinha matérias lá dentro, tinha uma área logada, que você tinha conteúdo, enfim, bastante coisa, tipo uma espécie de Instagram. E a área de pegação também, tipo um Tinder para gays, que rodava no mundo inteiro. Eu era editor-chefe de conteúdo, gerenciava o Brasil, gerenciava toda a América Latina, na verdade. E algumas matérias se escrevia para o exterior, escrevia em outros idiomas. Todo mundo era LGBT. E uma coisa curiosa, não é curiosa na verdade, é meio óbvia. Dessas 160 pessoas, perguntem quantas eram trans. 3 pessoas trans. Quantas eram mulheres lésbicas do mundo? Era gente em Taiwan, gente na França, Portugal, Paris, Nova York. Brasil era só 3. Quantas eram mulheres cis e lésbicas? 5. Então a gente tem 8 aí, tá? 160 menos 8, 152. Eram 152 bichas cisgêneros trabalhando numa empresa para bichas. E aí a gente precisa se questionar, porque eles tinham um orgulho enorme, sabe? O CEO, o CMO, todo mundo tinha um orgulho enorme de ser uma empresa feita por LGBTs, para LGBTs, que trabalhavam somente LGBTs, mas eram 152 bichos como eu.
cheio de privilégio. Eu sou compreendido como branco, porque eu desfruto dos privilégios do branco, embora seja nortista, classificado como pardo, enfim, eu sou compreendido como branco. Esse cabelo liso, esse cabelo nariz. E era todo mundo assim. Quase não tinha bicha preta, não tinha bicha gorda, não tinha bicha asiática. Era uma galera de bicha. Aí teve encontro mundial que foi em São Paulo, aí assim, na China. Eu ia viajar no meu ano, foi no Brasil. Porra, gente. Cacete. Encontro de 2 em 2 anos na empresa. Eu entrei quando tinha acabado, encontro em 2 anos vem meu. Aí, vai ser China. O cara tem igual azar na China. Daí, escolhemos São Paulo. Poxa. Mas pelo menos eu peguei o hotel, tá, gente? Fiquei 5 dias no hotel e tal, beleza. Porra, cara. Aí a gente tinha os nossos encontros, as conferências, workshops, eu dei oficina, foi incrível. Mas era só bicha branca. E aí a gente precisa entrar nesse confronto. Que política de inclusão no mercado de trabalho para a diversidade os departamentos de diversidade estão fazendo? Essas políticas, de fato, incluem a diversidade ou é uma política GGG? Porque está super na moda, está fugindo tudo que eu ia falar, eu fiz um planejamento maravilhoso, gente, não estou falando nada. A pessoa se empolga. Está muito na moda criar departamentos, tá, de diversidade dentro de grandes empresas, o que é muito maravilhoso, eu acho que é um avanço sensacional. Eu tenho amigos que são diretores de departamento de diversidade de empresas de comunicação, trabalhei 17 anos em agências, e eu nunca tive um departamento de diversidade, que eu adoraria tomar de conta. Eu sou roteirista e sou redator, mas nunca tive. Então, são oportunidades que a galera está tendo agora. Mas ainda é focado no GGG. Eu não vejo essas pessoas chamando para essas agências pessoas trans para trabalharem nos cargos de roteiro, de redação, de atendimento, que lida com o cliente, porque muito provavelmente o cliente não quer uma travesti tomando conta da conta dele. Vocês estão entendendo onde os momentos em que esse processo atravanca? A gente tem um momento importantíssimo, que é dos departamentos de diversidade nas empresas corporativas, em chão, que é um monte. Eu já dei palestra na BASF, que é chão de fábrica, para 500 homens héteros. É uma vitória a gente chega lá. Ainda assim, eu sou uma bicha branca. Se eu engrossar um pouco a voz, dar um jeitinho assim, eu passo por... Tá? Vou lá e arraso. Ganho aquele aqué, aquele dinheiro ali. Mas tem travestis que têm o mesmo background, que têm a mesma possibilidade de chegar lá e falar muita coisa bacana, e que não vai ganhar esse dinheiro. Esse dinheiro da diversidade, ele ainda está na mão da bicha branca. Vocês estão entendendo o problema que a gente enfrenta? Ele ainda não está na mão da sapatão masculina, ele não está na mão de ninguém que desafie a ideia de gênero. A gente tem muito planejamento para distribuir dinheiro, carreira, empregabilidade para pessoas da diversidade, mas ele ainda não chega na bicha preta gorda. Entendeu? Não chega na sapatão que expressa uma identidade diferente da mulher cis. E aí que a gente tem que... É muito trabalho, claro, é um entrave muito grande, mas a gente precisa voltar os olhos para esse enfrentamento. Porque, senão, a gente vai entrar numa era em que a diversidade vai ser só homem gay. Meio que já é. Quem assistiu na net aqui, da Hannah Gadsby na Netflix, vai dizer assim, poxa, eu cheguei numa parada pela primeira vez na vida, falei, ué, não era parada da diversidade? Eu, sapatona? Só tô vendo bicha. E eles são todos muito fortes, muito sarados, né? Eles quase não usam roupas. Gente, é isso. Tô fazendo meia-culpa aqui porque eu faço parte dessa galera, tá? Embora eu use roupa. Outra coisa que eu quero falar, quando a gente fala, é muito importante dizer isso aqui, quando a gente fala em inclusão, a gente precisa, sobretudo, criar uma imagem do que é cis. Para quem não sabe, eu acredito que todo mundo aqui sabe o que é cis. Cis é a norma, porque quando a gente nasce, a gente é bombardeado de informação pré-pronta daquilo que é norma. Norma vem de normal, ou seja, é normal o homem usar calça, é normal a mulher usar saia. A gente aprendeu que azul é de menino, porque a gente decora o quarto da menina de rosa. Ou seja, mesmo a gente que é LGBT, a gente está dentro de um padrão de sobrevivência cis. E esse padrão de sobrevivência a gente leva para a vida inteira, porque a gente precisa pagar conta, a gente precisa comer, a gente precisa crescer dentro do ambiente de trabalho.
Mas quando as pessoas não conseguem performar o cisnormativismo, que é a bicha afeminada, que é eu hoje, né? Só que eu não trabalho mais em empresa, eu sou desempregado. Por opção. Depois eu explico. Quando ela não consegue performar o cisnormativismo naquele ambiente, se ela conseguir sobreviver naquele ambiente, ela vai ter várias restrições. A primeira, ela não consegue progressão de trabalho, ela vai ser aquela função eternamente, ela não consegue aumento de salário, ela não consegue gerenciar uma equipe. Por quê? Para isso ele precisa performar o cisnormativismo. É por isso que a gente vê nas empresas a bicha indo trabalhar de gola polo e sapatênis. Embora seja bicha. Porque se ele não performar essa característica de cisnormativismo, as chances dele de crescer nesse ambiente de trabalho são anuladas, completamente anuladas. E se elas não forem anuladas, elas são vilanizadas e violentadas. As violências que as pessoas não cis performam dentro do ambiente de trabalho sofrem são infinitamente maiores que as violências que as pessoas cis sofrem. Eu sofri muita violência mesmo performando esse boyzinho, de boca fechada, porque quando eu falo nem dá para, né? Mas performando esse boy de boca fechada, eu sofri muita violência. Eu fui professor, sou formado em letras. Fui professor por, sei lá, 10 anos. E imagina o que é, eu nem dava aula para criança, nem para jovem, nada, era para adultos. Ainda assim, eu trabalhei numa escola gigantesca, assim, com muitas unidades. No fim do ano, a festa, eu não podia levar meu namorado. Todo mundo podia levar seus cônjuges. Ai, brincadeira, não podia perder essa. Desculpa. Todo mundo podia levar seus cônjuges, menos eu. Isso é uma forma de violência, mesmo performando um homem cis no ambiente de trabalho. Mas isso foi há 20 anos atrás. Mais, 20 e poucos anos, 25 anos atrás. Então, depois eu fui trabalhar em agências, e foi quando agências de propaganda e comunicação, foi quando eu vi um ambiente mais amigável, mais friendly, mais aceitável. Mas por anos eu fui a bicha da agência. Por anos, gente. Era legal, tinha um enviado na agência, ele era engraçado, criativo, escrevia histórias incríveis, roteiros, campanhas maravilhosas, mas eu nunca andei. O máximo que eu consegui ser diretor de criação de uma agência bem pequena, cujo salário era o mesmo de um redator de uma agência média, e menor do que um redator de uma agência grande. Porque eu sou bicha. Ninguém queria, nenhuma equipe queria ser gerenciado por um viado, que fala assim como eu falo, parece que engoliu um balão de hélio. Não quer. Isso ofende as pessoas. Vou dar coisas aqui rápidas para falar o que preciso muito falar. Porque eu fiz pesquisa, tá? Eu vou chegar aqui e vou falar minha pesquisa. É, o gato quer chegar só falar assim, né? Não quer... Cadê a tua pesquisa, amor? Mas é uma pesquisa maravilhosa do Great Place to Work, que saiu esse ano, tá fresquinha. Saiu em outubro. Que diz que apenas 8% das cadeiras de liderança das empresas são ocupadas por membros da comunidade LGBTQIAPN+. 8%. Aí eu perguntei para o Great Place to Work, quanto desses 8% é trans? Resposta, não temos dados. Sabe por que não tem dado, amor? Porque não tem travesti em cargo de liderança em empresas corporativas. Vocês estão entendendo? Não tem esse dado, não dá para contabilizar quantos por cento de pessoas trans ocupam cargos de liderança. É muito trágico o que eu vou falar agora, tá? É muito trágico. A única agência em que eu trabalhei na vida em que tinha uma pessoa trans trabalhando, empregada, CLT, ela era recepcionista. Recepcionista. A única que eu vi. Eu conheço hoje pessoas trans que ocupam posições muito boas em empresas. Conheço. Mas isso levou anos para acontecer, tá? Essa pesquisa diz também um dado sensacional. Que é o seguinte, que somente 50% desses 8% chegam a ter uma progressão salarial. Ou seja, de 8%, somente 50% consegue um aumento uma vez na vida, em toda a sua temporada, dentro daquela empresa. Tem algo de muito errado aí. Tem algo de muito doentio nessa estrutura. E é uma estrutura forjada pelo cisnormativismo, justamente para que essas pessoas não assumam esses cargos e não ganhem esse dinheiro, tá? Porque a gente está falando de grana.
Porque para além da representatividade, para além da aceitação, para além de você dizer assim, eu amo as pessoas trans, eu não sou transfóbica, mas quanto de dinheiro você destina para... Você contratou uma empregada doméstica transfóbica que assinou a carteira dela CLT e deu férias para ela, e vale alimentação, e 13º? Ué, porque não adianta só ser transfóbico. O pacto da cisgeneridade consiste em não dividir o dinheiro, o capital. Esse é o pacto da cisgeneridade dentro do mercado de trabalho. Esse pacto se chama política de biomorte. Quem cunhou esse termo foi Achille Mbembe. E a política de biomorte diz o seguinte: vamos manipular as estruturas sociais para que as pessoas trans ou pessoas LGBTs não tenham acesso a essas estruturas. E aí, uma vez que elas não têm acesso, elas adoecem, elas morrem de fome e elas desaparecem do mapa. Gente, isso não é fanfic. A política de biomorte diz exatamente isso. E a gente viu isso acontecer agora no último governo, que falou com todas as palavras que a medicação para HIV, os antirretrovirais, era um custo extra para o governo. Então poderia ter um corte. Isso é uma política de biomorte. Uma vez que você corta o corte desse remédio, e não falta remédio no posto, as pessoas não tomam o remédio, e acontece com o que com elas? Elas adoecem e elas morrem. É uma estrutura planejada para matar. Já que matar a trans no meio da rua com facada, com pedra, ou decapitada, como foi a Dandara, em Fortaleza, no Ceará, não foi em Fortaleza, mas foi no Ceará, em Crato, talvez, a gente mata de fome, a gente mata de depressão, a gente mata de sede, a gente deixa na rua, não tem onde morar, porque não tem política para as pessoas trans comprarem casa, né, gente? Ah, mas o direito de um é o direito de todos. Não é. Porque o direito de ter uma casa consiste em você ter um emprego, um trabalho, com um salário razoável. E quem é que dá trabalho com salário razoável para travesti? As pessoas não dão. Por isso que a gente diz que é uma política de biomorte. Estruturalmente é pensada para que essas pessoas sejam dizimadas do mapa. Isso vem acontecendo há séculos, tá, gente? Há séculos. Um exemplo é quando a gente teve a epidemia da AIDS, que o governo não tinha interesse em criar ciência, pesquisas e remédio, porque ela estava matando muito mais gays. Então, se ela mata gays, está ótimo, a gente dizima essas pessoas. Só que, de repente, a AIDS começou a matar hétero. O que os governos fizeram? Remédios, pesquisas. Vocês entenderam a estrutura? Já passou de 15 minutos, amor? Eu não tenho... Eu tô Tá problema de maravilhoso. cognição. Tá maravilhoso. Vocês querem que ele para, não, né? Não, eu vou... Mas aí, se deu... Oi, querido, você quer falar? Você abençoa a mão? Ah, você tá só sendo bicha, assim. Vai, assim, fazendo aquele... Você quer falar, amor? Oi? Fala, coração. Eu tive uma boa experiência com o e sou conselheira da Federação das Indústrias da Fediana. É uma situação muito complicada, eu fiz uma transição já de idade, já me conheciam na região há muito tempo, 30 anos, eu já estava lá dentro. E essa situação que você está falando, rejeição das pessoas, é real. E a única maneira de você conseguir é ser melhor que os outros. Você tem que ficar chutando o pau da barraca o tempo todo, mostrando que eles são piores que você. Não há outra maneira, senão eles passam. Isso que você está falando é muito sensacional, porque você imagina, por exemplo... Perdão, eu esqueci o teu nome. O Rogério. O Rogério, que é um homem cis, tem muita passabilidade de hétero, né? É jovem. Nem sempre, né? Se beber 2 gin, amigo, deu merda ali. Ih! Mas assim, se não beber gin, passa, né? Até esqueci o que eu ia falar, fiquei maluco aqui. Sim, lembrei. O que você falou. Quanto ele precisa se esforçar para manter o emprego dele? Ele precisa se esforçar 250, inventei esse número aqui. Quanto aquela mulher maravilhosa trans precisa se esforçar para manter o mesmo emprego e o mesmo salário?
750 a 1 milhão, 2 milhões. Essa é a proporção. É disso que ela está falando. É disso que ela está falando. Ela tem que lutar 2 vezes mais para manter o emprego, 3 vezes mais para provar que é tão boa quanto aquele cara cis. E isso causa um desgaste gigantesco, tá? Tem um desgaste físico, emocional. Essa pessoa gasta mais dinheiro com remédio, ela gasta mais dinheiro com médico, ela tem menos noites dormidas. Gente, o hétero dorme mais que travesti, que pessoas trans. As pessoas hétero, elas dormem mais, elas descansam mais, elas comem mais do que as pessoas LGBTQIAPN+. Porque elas têm que estar sempre provando que elas são melhor, iguais, não precisa nem ser melhor, que elas têm que ser iguais àquelas pessoas. Isso é um pacto da cisgeneridade, para que essas pessoas sejam vencidas pelo cansaço, dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente corporativo. Começa no processo de entrevista, começa no processo de contratação com salários menores, começa na progressão de cargos e salários, começa fora da empresa quando você vai ser atendido por um médico. Os médicos não têm nenhum preparo para atender pessoas trans, elas ficam cagadas na cabeça a vida inteira, porque como é que uma mulher trans, que é uma pessoa com pênis, chega no urologista para dizer que ela tem um problema no pênis, sendo ela uma mulher? Ou o homem trans, que é uma pessoa com vagina, vai buscar um ginecologista para dizer que tem... E aí acaba não se consultando, porque ela sofre assédio, vergonha, humilhação, medo do julgamento, e ela volta a trabalhar como? Doente. Tem um sem fim de pessoas no meu canal. Eu tenho um canal chamado Biquarentona, que dialoga com bichas mais velhas. Bichas não, pessoas LGBTs mais velhas, porque começou falando com bichas. E as pessoas mandam cartinhas. Eu faço a Xuxa e leio uma cartinha toda semana. Eles mandam um e-mail, chama Bimail. E elas contam as suas histórias. E as histórias todas são permeadas exatamente pela sobrevivência com mais de 40 anos. Porque até 20 anos atrás, quando a gente fazia 40, a gente estava podre, né? Vai morrer. Hoje não. A gente conseguiu internalizar a ideia de que 40 é muito jovem, que tá gatão. Eu tô gatão. Eu tenho 45, tô muito bonito. Por fora, por dentro tá cagado. Vocês precisam ver meu hemograma, gente, tá uma merda. Mas por fora tô mantendo, tá? Então, as pessoas escrevem para dizer assim: Bi, eu não aguento mais trabalhar onde eu trabalho há 17 anos e eu queria mudar de carreira, queria fazer uma progressão. Bi, eu trabalho há 23 anos, estou sofrendo, tive depressão, tentei suicídio. Eu tenho esses e-mails, gente, centenas. Porque no meu trabalho as pessoas desconfiaram que eu era gay. Desconfiaram. E eu tentei suicídio 2 vezes. É esse tipo de coisa que chega para mim por e-mail, para ler toda semana. E aí eu questiono. O que a gente está fazendo? A gente que é cis está fazendo para mudar essa perspectiva de introdução dessas pessoas no mercado de trabalho e da manutenção dessas pessoas, porque muitas vezes tem uma pesquisa aqui maravilhosa do site Tramps, que eu baixei, que fala sobre a manutenção das pessoas dentro de um ambiente de trabalho, que é muito difícil mantê-las porque você precisa fazer processos de educação e letramento dos seus funcionários, que não sabem lidar, começando pelo RH, que não sabe contratar uma pessoa trans, que não sabe lidar com essas pessoas, e a empresa não quer investir nisso. Ah, mas eu quero contratar 2 travestis. Mas, amor, você está investindo na requalificação e na linguagem de todos os seus 170 funcionários que trabalham aqui para lidar com essas 2 travestis? Ah, não vai dar, porque eles são 170, elas são só 2, né? Elas que se virem. Não é só contratar. E aí eu vou passar a palavra para os meus colegas que trabalham em empresas que vão saber qual é esse próximo passo de manutenção dessas pessoas e como elas se comportam e agem ali dentro das empresas. Eu acho que ela tem um know-how enorme, e ele também. E eu agradeço muito por vocês terem ouvido 15 minutos falando muito aqui. Bom, Márcio, obrigada pelas suas palavras. Eu acho que você trouxe com bastante humor, mas de um assunto muito sério. Né? A gente está falando aqui de vidas, de potencialidades que são perdidas, de pessoas que, como a Rochelle falou mais cedo, não estão mais aqui para contar as suas histórias,
né? E qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio, né? Qual é a parte que nos cabe nessa transformação? Porque é muito confortável o lugar da cisgeneridade, né? É muito confortável eu não precisar me haver com essa problemática, já que eu sou uma mulher cis, branca, com uma série de privilégios. Mas quando a gente entra nessa interseccionalidade, né? São palavras que estão vindo aí para nos desafiar mesmo na nossa fala e nas nossas práticas, né? Tirar as siglas dos estereótipos, né? Do divertido, do cabeleireiro ou das pessoas que estão à margem do mercado de trabalho, mas que precisam. A turma animada, né? Ele é o que vai animar o pessoal, o colorido, mas essas pessoas que precisam trabalhar, essas pessoas que, como o nosso colega mais cedo falou, o trabalho ele é uma função importantíssima na vida de uma pessoa, ela é um dos pilares que a pessoa se sustenta, não só financeiramente, mas como identidade, né? Quem sou eu no mundo? Normalmente as pessoas se apresentam, né? Prazer, meu nome é Lívia, eu sou psicólogo, eu sou de RH, eu sou isso. E o que essas pessoas podem falar que elas são, né? É um privilégio você poder falar quem você é, quando você tem um espaço seguro. Quando você fala da permanência dessas pessoas nas empresas, na manutenção do trabalho, a gente está falando de uma segurança, de um ambiente seguro, onde cada um pode exercer a sua individualidade, né? E eu acho que a gente está aqui dando mais um passo nessa conversa, abrindo caminhos para que cada vez mais as pessoas possam exercer as suas singularidades. Quero aproveitar e trazer um pouco da experiência que a gente tem. A gente, esse ano, conseguiu trazer para a nossa equipe 2 pessoas trans que estão alocadas dentro de clientes nossos, dentro do nosso serviço de terceirização, e são clientes dentro da indústria de óleo e gás, que já é como eu falei, é uma indústria ainda predominantemente masculina, que tem muitas barreiras ainda a ser transpostas, né? E a nossa equipe vem aprendendo muito com isso. Uma dessas pessoas ainda não teve oportunidade de ter os seus documentos sociais, né? O seu nome social no seu documento. E, para o RH, isso também foi um aprendizado. Como é que eu tenho na folha de pagamento um nome, mas que a pessoa se identifica com outro, a tratativa? Porque é isso, mudar o crachá a gente muda, mudar o e-mail a gente muda, como a gente falou mais cedo, mas existe uma parte burocrática, legal, que a gente também está tendo que aprender, né? E como é que e é muito legal ver alguns colegas aqui que recrutaram, que estão em contato com essas pessoas, jovens, estagiários, que vieram já falar comigo assim: Lívia, então, tem aquela pessoa mas ela ainda não tem o nome social, como é que a gente faz para mandar para a folha de pagamento? Então, está tendo um cuidado, né? Eu acho que nessa geração que está vindo, eu tenho falado muito que eu estou muito esperançosa com a geração que está chegando, porque já são pessoas que já estão trazendo novos questionamentos, né? É muito mais difícil quando a gente senta com, talvez, um tomador de decisão que vai ter inúmeros vieses, que a tendência é a gente tentar escolher pessoas que nos espelham, pessoas que fizeram a mesma formação que a gente, ou a aparência física, ou a nossa referência de sucesso, né? Acho que quem é a nossa referência de sucesso? Eu acho que ter pessoas que ocupem esses espaços, ter um diretor, ter uma diretora LGBT, trans, preta, gorda, isso salva muitas vidas. Acho que ocupar um espaço de decisão, de poder, abre muitos caminhos para muitas vidas serem salvas, né? E eu acho que esse espelhamento, esse referencial, poder se ver como ter alguém como referência é fundamental. Assim. Eu acho que a gente não tem ainda uma resposta clara, porque é um sistema, é uma engrenagem muito forte, porque não é alguém lá em cima que está decidindo, né, um todo-poderoso. Existe um padrão de sociedade que atua dessa forma,
Mas a mudança dessa sociedade, eu acredito que a mudança nessa engrenagem começa também pela mudança individual de cada um. E eu acho que essa conversa é fundamental para a gente poder colocar luz nessas feridas. Márcio, se me permite acrescentar, trazendo sobre essa questão dessa política que existe de extermínio da comunidade T, eu, enquanto Ministério Público do Trabalho, eu gosto muito quando a gente se afasta das relações um pouco individuais e tenta entender esse âmbito coletivo e esses dados que comprovam alguma questão disso. Hoje nós temos 72% da comunidade T não terminam o ensino médio. Quando não se termina o ensino médio, a consequência disso, trazido pelo Box 1824, uma pesquisa que foi feita, que 41,5% da comunidade LGBTQIA+, se encontra em insegurança alimentar. E dentro, se a gente analisar somente a comunidade T, 56,8% estão em insegurança alimentar. Esse dado é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós temos responsabilidade sobre isso. E eu trago isso. O que a gente vai fazer para ter essa alteração desse dado? Quando a gente discute isso dentro do Ministério Público do Trabalho, dentro das instituições, dentro dos tribunais, na verdade, a gente não encontra essa comunidade enquanto procuradores. Né? Assim, eu falo isso, eu tive honra de ser o gerente nacional, mas, ao mesmo tempo, a preocupação porque não tem nenhuma transexual ou transexual masculino ou feminino que venha ocupar esse cargo que estava sendo executado por mim. E eu também estou no CNMP porque não tem nenhum outro transexual ou transexual que venha a ocupar essa cadeira. E talvez isso só aconteça porque uma pessoa que até então, já na maturidade, resolve fazer um transicionamento, ele já está nesse cargo. Sim. Porque se ele tentasse isso antes, dificilmente conseguiria alcançar. Mas o que eu trago é assim, como é que nós aqui conseguiríamos fazer essa alteração? O que a gente objetivamente conseguiria falar para uma pessoa que está abaixo da linha pobreza? E quando eu falo em insegurança alimentar, a insegurança alimentar é quando a pessoa não tem, em regra, suas 3 refeições mínimas condicionadas pelos ingredientes básicos de uma sobrevivência. Ou seja, essa pessoa ela está sendo destruída pela sociedade. O que a gente conseguiria fazer para ter alguma alteração sobre isso? Longe de mim dizer que não existe a importância das referências de contratações de pessoas qualificadas, óbvio que existem e jamais falaria o contrário. Mas e essa pessoa que está morrendo de fome, em outros termos? E ali, dentro do Ministério Público, a gente começa a discutir essa política que poderia ser feita. E existem exemplos positivos que podem ser tratados sobre isso, como, por exemplo, percentuais de cotas de pessoas, por exemplo, para terceirizações. A gente já começa a discutir por que a gente não coloca dentro dos contratos administrativos um percentual de pessoas relacionadas sobre isso. Por favor, pode dividir. Sim, existe. Dentro do Ministério Público ainda se discute. Justamente, é colocado sobre essa questão da violência. Mas por que a gente não poderia ampliar também para outros aspectos de vulnerabilidades extremas? Por que a gente não poderia ter essa proximidade? Isso já tem precedente em 2 tribunais que se colocou, que é o Tribunal da Bahia e o Tribunal de João Pessoa, que conseguiu abrir essa referência para discutir em todos os seus contratos administrativos. Inclusive, fizeram o dia da contratação T. E fizeram disso um elemento de acolhimento. Eu acho que o discurso, evidentemente, que a gente trazer o percentual, a discussão sobre o contrato, a discussão sobre como é que a gente vai fazer isso, se nós temos esse ambiente diverso ou não, ele passa também pela nossa percepção sobre o outro. Mas aqui, eu acho que também passa por uma questão do envolvimento que a gente pode ter com essas pessoas. A questão é posta, não vai se fugir. Daí, existem não-binariedades, como é que nós vamos tratar a não-binariedade? Como é que a gente trata a mãe de uma criança trans? Como é que tem que ter atenção? Não dá para a gente excluir e dizer que essas pessoas não vão existir na nossa empresa. E aqui, se me permite, 1 minuto só para eu dividir uma experiência aqui que a gente teve. Dentro do projeto Empregabilidade LGBT, nós tivemos uma proximidade com a OIT, que também criou uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, e nós criamos um projeto que é muito famoso, chamado Cozinha e Voz. Esse projeto ele foi adotado pela Paola Caroselli,
que levou o projeto a uma esfera que a gente não imaginava e de uma significância e importância gigantesca, com um reconhecimento internacional. Dentre dos empregadores, que a Paola Caroselli ela convida todo mundo que foi qualificado, aí ela faz essa intersecção com as pessoas, os grandes contratantes, né, que poderiam contratar essas pessoas em uma cidade, e essas pessoas trans que foram qualificadas, ela tenta aproximar esses dois extremos para ter, olha, existem pessoas qualificadas e existem locais que podem ser contratados. Uma dessas pessoas falou, eu estou aqui porque eu tive uma mesa de mulheres trans e não binários. E eu não sabia como fazer. Eu não sabia como agir, eu não sabia o banheiro que indicar, o meu maître não sabia como tratar, não sabia se puxava a cadeira, não sabia como fazer. Eu entendo que essa contratação, de repente, a gente pode discutir essa questão por dentro. A gente pode discutir essa questão de dentro, tendo uma pessoa transexual dentro do ambiente de trabalho. Talvez, se tiver essa pessoa dentro do ambiente laboral, não vai existir essa discussão, porque isso já vai estar tratado previamente. Enfim, eu estou dividindo aqui as experiências que a gente possa ter, mas parabéns, assim, Márcio. É difícil, às vezes, alguém traduzir como a gente pensa, como alguém consegue traduzir como é que eu penso, como é que eu percebo o mundo, mas parabéns pela sua exposição e a sensibilidade de perceber isso e ter essa explanação aí. São vários caminhos, né? São várias possibilidades. A gente sabe que não é um caminho simples de ser traçado e de colocar em prática, mas ele é totalmente possível. Eu acho que falta a iniciativa das empresas. Nós já alcançamos algumas vitórias, sem dúvida, mas está muito longe ainda de ser algo que possa ser considerado um avanço real, né? E, aproveitando que a gente está falando da temática trans aqui, eu gostaria de trazer um vídeo da doutora Márcia Rocha, que é da Transempregos, que é uma iniciativa sensacional, é uma iniciativa de referência mesmo para todas as pessoas que querem saber sobre o que eu faço se eu quero contratar uma pessoa trans, uma pessoa não binária, qual é o caminho? Ela vai dizer agora para a gente. Perdão. Olá, meu nome é Márcia Rocha, eu sou advogada, empresária, estou conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e sou coordenadora do projeto Transempregos, que ajuda pessoas trans a se inserir no mercado de trabalho desde 2013, com milhares de contratações. Lógico que no começo eram muito poucas, né? Foi crescendo e hoje, no ano passado, nós tivemos 1.130 contratações no Brasil inteiro. A plataforma é totalmente gratuita, isso é importante porque as empresas às vezes não gostam muito de ter que, né, dispor financeiramente para contratar pessoas, e é totalmente gratuito. Então nós temos mais de 25 mil currículos hoje na Transempregos e mais de 2.500 empresas parceiras, praticamente todas as multinacionais mais importantes são nossas parceiras, seja da área de tecnologia, segurança, alimentação, vestuário, químicas, enfim, praticamente todas as grandes multinacionais são nossas parceiras hoje, com muitas contratações para todo tipo de função, desde limpeza até cargo de executivos. Existem hoje uma sócia-diretora da KPMG, que é trans. Nós temos executivas em grandes multinacionais que são trans. Nós temos médicos, engenheiras e engenheiros, não podemos esquecer os homens trans, e não binárias também, que a pessoa às vezes pode não ter um gênero definido, né? Então, também são pessoas trans, também se valem da Transempregos para conseguir seu emprego, seu salário, sua dignidade, e conto com vocês aí também, nessa região de vocês, para que divulguem,
para que procurem, para que conscientizem as empresas para fazer parte dessa nossa luta pelo bem, pela dignidade humana e para mudar o mundo, por que não, né? Vamos fazer desse mundo um mundo melhor. Obrigada e até a próxima. A doutora Márcia, além da doutora Márcia, também tem a Maite Schneider, que é uma das pessoas da Transemprego e também tem uma voz super ativa nesse canal de comunicação entre as empresas e a empregabilidade. Então, recomendo todos a seguirem o Transempregos, procurarem usar a plataforma, que uma coisa que se discute muito, inclusive no ano passado, quando a gente fez esse mesmo evento para pessoas com deficiência, falava-se muito assim, por que hoje a gente, na maioria das vezes, não sabe lidar com o diferente? Porque a gente não convive com o diferente quando a gente não tem que conviver com o diferente. A gente não procura, em geral, eu quero viver com as pessoas mais diferentes de mim possível. Normalmente a gente procura quem está alinhado com a gente, tanto em questão ideológica, fenotípica e tal. Então, ano passado a gente discutiu isso. Quem ganha com essa diversidade não é só a pessoa que está sendo contratada. Quem ganha com isso é principalmente a empresa. Porque são vários pontos de vistas ali de pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, trabalhando para que aquela empresa tenha sucesso na área em que ela está envolvida. Então, é uma ingenuidade ou algo na linha a gente pensar que a gente somente está ajudando alguém, trazendo ela para a empresa, uma pessoa da comunidade LGBT. A empresa está ganhando muito com isso também. Pois não. Vou fazer uma crítica muito séria. Acabou de acontecer na cidade do Rio de Janeiro, no Congresso Nacional. Vou fazer uma crítica para o pessoal, especialmente o pessoal de RH. Acabou de acontecer agora no mês de outubro, pouquinho, 20 dias atrás, um congresso da Associação Brasileira Etno Trans Homocultura. É uma associação que já existe desde, eu acho que, 2000. E, neste congresso, eu fui de uma mesa e apresentei um trabalho, junto com o meu grupo, sobre interseccionalidade, e não tinha empresa. Não existe interesse de olhar o outro, porque a questão do cissexismo, que tem uma grande discussão na academia, é que as pessoas cis criaram o termo transexualidade. Então, a gente apontou que vocês acham que vocês são normais? Não, vocês são cis. Nós podemos chamá-los de cis. Então, o que acontece é o seguinte: as pessoas cis se acham normal, exatamente como você falou, e não se interessam. Bom, nesse congresso, nosso simpósio, né, era exatamente dirigido para o setor privado. Aconteceu que, dos 9 trabalhos, para o setor privado, tinham 3 só. Um deles, aí eu faço uma propaganda, é o seguinte: é o nosso trabalho, desse meu grupo, que se propôs a aplicar um método para se criar equipes eficazes, uma metodologia baseada da tipologia de Jung, tá? Mas que seja diversa, em que você leve a interseccionalidade na hora de compor as equipes, para as equipes poderem ser serem integradas. Ninguém foi lá, não tinha ninguém de RH, de empresa. Ou seja, é uma crítica, porque fala, mas não estão onde tinham que estar, procurando. E não acho que sejam as empresas, são os profissionais que não estão interessados. Muito bem. Arrasou. Posso Por favor. trazer um pontinho aqui para complementar isso que você falou? A pesquisa do LinkedIn desse ano, que é uma pesquisa muito completa, acho que de todas as pesquisas sobre empregabilidade de pessoas LGBT esse ano, a melhor foi a do LinkedIn. Eu li várias. Tem um dado lá interessantíssimo que eles fizeram com empresas privadas, que eles perguntaram para as empresas privadas
se eles, os diretores de empresas privadas, se eles achavam que funcionários deveriam ser punidos de alguma forma, com algum tipo de punição, caso eles cometessem homolesbotransfobia no ambiente de trabalho. A resposta, sim, foi de 4%. 4% disse que, sim, vamos punir pessoas que cometem homolesbotransfobia no ambiente de trabalho. Ou seja, 96% dos homens heterossexuais que comandam as empresas acham que as pessoas podem cometer atos LGBTfóbicos nesses ambientes, porque está tudo bem para eles. Isso corrobora exatamente com o que você falou, que as empresas privadas dialogam com isso. Elas corroboram para que isso aconteça. Sim. Mas não é impressionante que a gente, os gestores das grandes empresas acreditem que as pessoas não precisam ser punidas, ou seja, eles não acreditam em LGBTfobia, portanto, eles não encorajam que as pessoas LGBTs denunciem os crimes que acontecem dentro do ambiente corporativo, e uma vez que não há denúncia, a gente não tem dado. Todos os dados de LGBTfobia são subnotificados. Alguém falou isso, acho que o Júlio Moreira, que é do Grupo Arco-Íris, falou. Não tem um dado de LGBTfobia que não seja subnotificado, porque a gente não faz a denúncia. Fazer a denúncia implica perder o emprego. Você ia falar alguma coisa importante? Não, eu ia falar o quanto que é importante o posicionamento das empresas em relação a isso, ao seu código de ética, ao código de respeito, né, a ter um canal seguro de denúncia, e onde ações possam ser tomadas em função das denúncias que chegam e serem apuradas de uma forma séria. Muitas vezes a gente contrata, para que esse canal de denúncia tenha uma isenção, ele é um agente externo, para que não entre dentro dos interesses, né? Porque quando chega até um determinado ponto, se esses respondentes são tomadores de decisão, esses 96% são os tomadores de decisão, ele vai falar, bota para dentro da gaveta. Isso aí não é importante. Então, se me permite falar, quando chega uma denúncia no Ministério Público do Trabalho de ato discriminatório em relação à LGBTfobia, que a gente, quando a gente chama uma empresa, em regra, a gente chama uma empresa para prestar algum esclarecimento ou faz uma investigação paralela naquele sentido, até chegar o momento da empresa. Essa postura da empresa ser proativa nos faz recuar em qualquer atitude energética, ou seja, assim, qualquer atitude que venha a ser proposta uma ação indenizatória, dano moral coletivo, porque a gente entende que a empresa está tendo uma postura proativa de reprimir esse tipo de conduta. O que eu estou querendo falar disso? Estou querendo falar que isso vira número, isso vira custo da empresa. Não ter atitude nesse sentido, isso vira uma ação civil pública. A atitude de uma empresa que tem notícia, que tem uma informação, que está presenciando, inclusive pelos seus prepostos, todos os trabalhadores são prepostos, né? Tá lá no Código Civil, 952. Está lá, todo mundo é preposto. Se tiver um ato preposto, é o ato da empresa. E se a empresa tem essa ciência dentro de um ato, dentro desses atos LGBTfóbicos e não faz uma atitude proativa, isso desencadeia em ações. E eu sou testemunha porque eu trabalho propondo isso. E, assim, quando essa empresa tem um exemplo como você está trazendo, nós recuamos numa ação para entender como é que está sendo essa postura da empresa, entender como ela está gerenciando aquele fato, entender qual é a postura que está dando de acolhimento à pessoa que está sendo vítima de agressão ou de exclusão do ambiente laboral. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que isso também vira cifra. Tá? Não é só ideal, não é só etéreo. Né? Isso vira um número que a gente acaba propondo uma ação. Muito bem. A gente está caminhando para o final já. Queria já, de antemão, agradecer a todo mundo presentes aqui, tanto vocês da plateia, quanto cada um que passou aqui por todos os blocos. Foi extremamente educativo, elucidador, foi muito pungente ver as ideias que as pessoas colocaram aqui, de todos.
Eu queria fazer só uma última proposta para vocês três, de falar um pouco do tema aqui e ir para a pergunta direta, né? A mudança já começou. Como é que vocês enxergam o futuro inclusivo nas empresas? Como é que vocês enxergam, vislumbram isso na perspectiva de cada um? Olha, eu acho que existe um caminho a ser percorrido até a gente ter uma equidade dentro das empresas. Eu acho que, como a própria pergunta já também traz uma resposta, a gente já começou. Eu acho que esse evento é mais um passo dentro dessa caminhada. A presença de outras empresas, parceiros, clientes, e a temática está circulando dentro dos ambientes corporativos. Isso já nos mostra que a gente já começou, apesar de ter muitas etapas ainda a serem cumpridas. O que eu vejo é as empresas investindo não só no primeira coisa, o letramento das pessoas, porque esses ambientes precisam ser seguros, esses ambientes precisam ser acolhedores. Muitas vezes o ambiente de trabalho ele é um ambiente que vai proteger esse profissional de outras possíveis violências no ambiente externo. Mas eu vejo que o letramento é super importante, as ações, o posicionamento institucional com ações rígidas em relação a possíveis violências que essas pessoas podem podem sofrer. E eu acho que esse diálogo se fortalecer enquanto rede de agente de transformação. Que a gente possa estar se fortalecendo e trocar mais experiências. Eu acho que as narrativas aqui têm um poder muito forte de mudar a nossa forma de sentir as coisas, a nossa forma de ver as coisas. Então, esse diálogo aberto e honesto é super importante, né? Eu não tenho uma resposta, eu tenho o que eu sonho, né? Eu acho que, como o nosso colega do Ministério Público do Trabalho muito bem falou, as empresas elas também são guiadas por números, e números cifras. Né? Já temos pesquisas apontando que equipes diversas são mais produtivas, equipes diversas traz maior lucro. Então, a gente precisa estar mostrando isso também para estar falando a mesma língua do empresariado. Né? Então, quando a gente tem políticas internas que nos ajudam a alcançar resultados financeiros também, eu acho que a gente ganha um aliado lá em cima que vai estar olhando para número, mas a gente também vai estar fazendo o nosso trabalho social de representação da sociedade dentro dos ambientes corporativos. Márcio. Eu acho que a mudança já começou, sim. Então, a gente tem plena convicção disso, a gente está vendo a mudança. Eu tenho certeza disso. Mas, mais uma vez, a mudança começa da gente. Não tem cisgeneridade, não tem gente branca, não tem hétero trabalhando numa mudança plena ou tendo ideias para que essa mudança eles só acatam e colocam na prática. Historicamente, todos os nossos direitos foram conquistas que vieram da gente. A gente que foi lá e lutar e conseguiu remédio, conseguiu um direito, conseguiu... Então, vem da gente essa mudança que já começou. A prova disso é a quantidade de organizações como a Transemprego, que existe no Brasil hoje, focado em empregabilidade e em diversas outras áreas também, não só empregabilidade, como tem a Camaleão, da Mayra Reis, que foi top voice do LinkedIn em 2020, que é incrível, a plataforma dela é sensacional. Tem a Bicha da Justiça, que é um grupo de advogados especializados, comandado por uma lésbica, e eles são especializados em atendimento de pessoas LGBTs, que é um trabalho impecável, porque eles todos são LGBTs e também são especializados nesse atendimento humanizado, nessas causas. Tem o NUMA, em São Paulo, que é uma clínica de médicos LGBTs de diversas especialidades e que são especializados em atendimento humanizado, que atendem pessoas trans, que atendem pessoas LGBTs cis e compreendem as doenças, as mazelas sociais e do nosso corpo também, física. Então, a gente está vendo um monte de instituições surgindo, sendo criadas a partir do problema do LGBT, mas feitas por nós. Então, como será esse futuro inclusivo nas empresas? A gente vai botar o pé na porta e vai entrar. Rogério. É, falar depois do Márcio é difícil, né? Tipo...
Então, eu acho que, assim, eu vou dar uma visão bastante otimista, sabe? Apesar de ter, assim, trabalhar com a discriminação, trabalhar com a exclusão, eu acredito que essa nova geração ela vem com uma força da discussão do gênero com muita naturalidade, sabe? O que para alguém pode soar como algum estranhamento, para essa juventude ela trata isso com uma tranquilidade, sabe? Talvez nunca antes vistas nessa história. Então, assim, eu acho que vai ter uma mudança na empresa, porque eu acho que vai ter uma mudança na sociedade. E isso já está acontecendo. Eu acho que a empresa que não acolher e não participar, que pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, venham a ter participação nesse envolvimento dessa gestão, eu acho que ela vai perder, porque ela não vai acompanhar essa discussão dessa nova geração. E é isso. E se o preconceito é a cura, ou o preconceito é a doença, o amor é a cura. Muito bem. De novo, quero agradecer a todo mundo. Gente, o papo foi muito legal, muito mesmo, muito rico, assim, né? E eu queria agradecer vocês de novo. A gente já está indo para o final, mas eu queria fazer uma coisa. Será que a gente pode fazer uma foto de todo mundo que está aqui no palco? Vamos fazer uma foto, todo mundo aqui, para marcar esse final do evento e a gente levar essa lembrança para casa.